aqui Jair Santos. Que a paz de Deus esteja com todos. Começando mais um programa JS Diálogo, ponto de interrogação, para Campinas e todo o Brasil. Hoje a meditação da mensagem aqui no nosso programa é com o nosso amigo Leandro Silva, pastor preletor. Meu amigo, como vai o senhor? Desde já bem, graças a Deus, estamos aí fazendo a obra do Senhor, né? Espero que todo mundo aí também esteja bem, nossos ouvintes também, na paz do Senhor Jesus Cristo. E vamos que vamos, né? Amém. Hoje o abraço vai para Lucas Valentim, que mora no bairro Vila União, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Josiel Silva, que mora na cidade de Araraquara, São Paulo. Meus amigos, escuta essa oportunidade de compra. Montando esporte utilitário, completa, ano 2011, rodas de liga leve, 180 mil km, 1.4, engate, alarme, som, freio ABS toda revisada, 42.500. Contato para entrar em contato, 19974 11 29 11. Ligue, ou pode mandar uma mensagem. Toda empresa ou loja precisa ter um utilitário ou pode adquirir para trabalhar com frete. Meus amigos, continua também o sorteio do Pix de R$ 1.000 no nosso programa. Então vá lá no nosso canal, se inscreva, escolha no comentário o número de 1 a 5.000. Quando bater 2.000 inscritos, a gente vai sortear um Pix de R$ 1.000. Nos ajude nessa caminhada. Então, repetindo, vai lá, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, escolha o número de 1 a 5.000. Quando bater 2.000 inscritos, a gente vai sortear o Pix de R$ 1.000. O mínimo para sair o sorteio do Pix tem que bater 1.900 inscritos. Também cuidado para não escolher o mesmo número que já escolheram. Tá lá específico onde começou com a pregação do abençoado que participou com a gente há um tempo atrás. Meu amigo pastor Leandro, Tiago 1:19 relata: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Meu amigo, discorra um pouco sobre esse versículo. Bem, a gente está meditando aqui numa palavra que, na verdade, é um livro que eu gosto muito, que é o livro de Tiago. E quando ele está aqui nos instruindo a algo que hoje está sendo muito difícil na geração que nós vivemos. E nós estamos vivendo uma geração que é carente de fala, uma geração carente de ser ouvida. E muitas vezes acabam errando pelo fato de não conseguir ouvir as pessoas que têm uma experiência maior, ou às vezes até uma sabedoria maior. Principalmente, ouvir a palavra de Deus. Ouvir aquilo que o Senhor, nosso Deus, ele nos deixou como instrução de vida, como regra de fé. Como aquilo que pode conduzir nós a uma vida melhor, uma vida mais plena, uma vida de conquistas, uma vida de vitória. E essa dependência, né, que hoje eles têm, acaba fazendo tomar caminhos errados, caminhos tortuosos, né? Porque Tiago aqui ele está nos instruindo, né? Todo varão, todo homem, seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Porque se a gente parar para analisar, aquele que é pronto para ouvir, aquele que mais ouve, né, e menos fala, ele se ira menos também. Porque quando nós não damos ouvido, não olhamos com a razão, que quando nós paramos para ouvir um pouco, né, entender as outras pessoas, entender a situação em toda a área da nossa vida, tanto espiritual como a nossa vida material. Se nós pararmos para primeiro ouvir na vida espiritual, se você para ouvir o Espírito de Deus, você vai tomar os caminhos que Deus tem designado para nós. E na vida material, se você para ouvir quem tem mais experiência, quem já passou, quem já viveu, também você vai tomar as decisões corretas na vida. E acabamos não falando tanto e nos iramos menos. E às vezes a ira vem com os nossos próprios erros. Isso que é interessante hoje, nos dias de hoje. As pessoas acabam errando por querer ser ouvidas e acabam se irando em cima dos seus próprios erros. Então hoje eu vejo nesse texto, nessa passagem, né, de Tiago, que nós às vezes precisamos
parar um pouquinho, pensar, refletir, né? Ouvir mais a razão, se é algo na parte espiritual, na parte do homem espiritual, ouvir mais o Espírito de Deus, ouvir mais a palavra de Deus, ouvir o que Deus quer da gente, procurar saber o que o Senhor realmente quer que nós façamos, para tomarmos as nossas decisões e não tomarmos alguns caminhos errados ou decisões erradas nas nossas vidas. Bênção, esse versículo é profundo, né? Meu amigo, qual a mensagem para essa noite? Lucas 15. Só para mim. Não perdi, não. Lucas 15. Nós vamos ter aqui 3 parábolas. Que seria a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Olhando para essas 3 parábolas, a gente vem a entender que a ovelha ela se perdeu no meio do caminho. E o pastor ele deixa as 99, vai à procura daquela que se perdeu na caminhada e a resgata, coloca nos ombros e leva de volta para o aprisco. A dracma, ela se perde dentro da casa, né? E para encontrar essa dracma, precisa fazer algumas coisas. A primeira delas é organizar a casa, acender a lamparina, a candeia, e para que ela seja encontrada. E depois pode se alegrar por ter achado. E a terceira é o filho pródigo, que ele se perde depois que ele sai da casa. Ele se perdeu dentro de si mesmo primeiro, saiu da casa do pai, e depois se reencontra e volta. E olhando para essas 3 mensagens, eu vejo que a ovelha, ela se perde na caminhada, e isso acontece muito na vida do cristão. Estamos numa caminhada com Cristo, e levando para o texto que foi lido no início, às vezes por não ouvir aquilo que Deus quer, ou ouvir as instruções de alguém que está com delegado uma função de nos orientar, a gente acaba se perdendo no meio dessa caminhada. Mas ainda eu tenho uma mensagem de fé e de amor para os ouvintes, né? Que mesmo se perdendo no meio da caminhada, mesmo tendo tido esse deslize, ainda a gente tem um bom pastor que nos ama, que se preocupa com nós, e ele deixa o rebanho, vai atrás e vai nos trazer de volta nos seus ombros, mesmo que feridos, mesmo que machucados. Mas ele vai trazer de volta nos ombros, vai cuidar das feridas, vai cuidar da dor. E tem aqueles, né? Nós vamos falar de 3 tipos de pessoas. Tem aqueles que eles se perdem dentro da casa mesmo. Esse é interessante. Alguns eles se perdem na caminhada, no meio do trajeto. Mas alguns eles se perdem dentro de casa. Esse é aqueles que se acham que está tudo bem, está fazendo tudo certinho, mas na realidade já se perderam dentro da casa, já não sabem mais o que fazer. Isso eu trago por algumas experiências de pessoas que
estavam lá, estavam fazendo, estavam na casa, estavam congregando, porém já não tinha mais as características de um cristão, né? Já estava totalmente perdido. Mas aí a palavra diz também que para isso precisa haver uma limpeza, né? Para isso precisa haver uma limpeza interior e acender a candeia, acender a luz. E a palavra vai nos dizer que Jesus ele é a luz do mundo. Então, vemos que às vezes essas pessoas que se perdem dentro da casa é porque na verdade perderam a Cristo das suas vidas. E está faltando simplesmente trazer Jesus de volta, acender essa luz novamente em si, no seu interior, para ser encontrado esse tesouro valioso que cada um de nós temos, né, dentro de nós. E depois nos alegrarmos com o Pai. E por último e fim de tudo, o que mais hoje se acontece nos dias de hoje, é o filho pródigo, né? Aquele que se ilude com as coisas que têm acontecido aí fora, tem se iludido com as ofertas que o mundo tem nos dado e acaba dando as costas para tudo aquilo que ele tinha, pegando todos os seus bens, pegando tudo aquilo que lhe é de direito e saindo por aí. Porém, o filho, ele é diferente da ovelha, ele é diferente da dracma. Porque a ovelha, ela ainda não entendeu o lugar dela muitas vezes na caminhada e ela se perde. A dracma simplesmente estava sem saber por onde ir, não se encontrou. Agora o filho não. O filho conhece o pai. O filho tem intimidade com o pai. É diferente da ovelha. A ovelha, ela pode até reconhecer o pastor pelo cheiro, pelo olfato, pelo toque. Mas o filho, ele tem intimidade. E mesmo longe, mesmo perdido, quando vai chegar um certo momento que ele vai entender que há coisas na vida, que há coisas no nosso ser, que é só o pai que pode preencher. Que é só o pai que pode suprir. É muito interessante porque nós saímos da casa, deixamos tudo, e no mundo lá fora você tem amigos, você tem diversão, você tem prazeres, mas tudo isso é momentâneo. Tudo é passageiro. E aí a Bíblia vai dizer que vai chegar um momento que ele se vê numa certa situação que ele lembra da onde? Da casa do pai. E quando ele se lembra de como ele vivia, do que acontecia, e o mais interessante é que ele se lembra que até os empregados tinham fartura. Até os empregados era bem cuidado. E ele pensa, eu vou voltar como servo. E assim, né, a história aqui vai nos dizer que ele volta, pede perdão ao pai. E o interessante é que o pai ele não foi atrás, ele entregou o que o filho pediu, mas ele guardou algo. Ele guardou algo para esse filho. Ele entregou todos os bens que daria prazeres lá fora. Coisas que às vezes nós pensamos que a gente acha que eu vou resolver essa situação com o que eu tenho hoje em mãos. E aí quando ele volta, o pai abre os braços, o recebe, não como um empregado, porque uma vez filho, sempre filho. Eu já ouvi falar que existe ex-mulher, ex-marido, né? Ex-funcionário, ex-namorado, mas eu nunca ouvi falar que tem ex-pai. Pai, uma vez pai, sempre pai, uma vez filho, sempre filho. E o pai o aceita, coloca ele de volta no lugar e é interessante que ele dá um banho, tira toda aquela
aquilo que veio de fora com ele, dá uma veste nova, prepara uma roupa nova para ele, coloca um anel no dedo. E o que me marca muito nessa mensagem é que o filho pediu bem material, pediu dinheiro, pediu sua herança. Mas uma coisa o pai guardou, que foi o compromisso, o relacionamento com ele. E quando ele volta, o pai olha e fala: você pode ter perdido toda a sua herança, todos os seus bens. Mas uma coisa eu não perdi, que foi o compromisso que eu tenho contigo. Um relacionamento que eu tenho contigo, a aliança que eu fiz contigo. E para encerrar essa mensagem, é o que eu quero dizer, se estiver alguém aqui nos vendo, né, nos ouvintes, nos ouvindo, que esteja nessa situação, lembra de uma coisa. O pai, ele sempre vai deixar guardado a aliança que ele tem contigo. O dia que você cair em si e entender que o pai ali está te esperando e só na casa do pai você vai ter tudo aquilo que te preenche, tudo aquilo que te dá prazer, tudo aquilo que te satisfaz, você vai voltar correndo e retornar a fazer essa aliança com ele. O pai sempre vai ter uma aliança te esperando. E o compromisso dele, ele não falha com ninguém. Amém? Essa é a mensagem que nós temos para hoje. Pensa, pastor. Intimidade é uma coisa que jamais perde, né? Intimidade é... Intimidade é uma coisa que é acima de tudo. Intimidade com o pai é incrível. E essa passagem do Filho Pródigo eu particularmente gosto muito. Eu acho ela muito linda. E ela é rica, se você parar profundamente para navegar nela, ela é rica. E você vê nas 3 passagens comuns, os 3 voltaram, né? Os 3 foram achados. E a do Filho Pródigo, ele voltou por conta própria, né? Ele caiu em si e voltou. Os outros 2, a ovelha perdida, o pastor foi atrás da ovelha, deixou as 99 e foi atrás dessa uma. A dracma também, a abençoada, pegou a vassoura e procurou até achar. E uma analogia legal sobre as 3 passagens, né? Na realidade, as outras 2 não precisavam da intimidade, né? E agora só Com quem tem intimidade lembra como era lá atrás. certeza, voltou pelas suas próprias pernas. Só quem tem intimidade guarda na memória as coisas boas. Com certeza. É infalível. Pastor Leandro, muito obrigado, viu? Boa palavra, que Deus abençoe grandemente. O Amém. Marcos gosta muito do senhor, viu? Ele já tinha falado, o outro pastor de vocês também. Esse pastor é o Elias. terceiro desse Elias ministério Zig. que participou com a gente. É bom esse diferente ministério. O legal disso aqui é isso aí, né? Inúmeros ministérios já participou com a gente. Bênção mesmo, viu? Pastor Leandro Silva, pastor preleitor, casado com Priscila Silva, dirige a Igreja Comunidade Evangélica Restaurai, bairro Josiara, Campinas, São Paulo. Reside no bairro Jardim São Judas, Tadeu, Campinas, São Paulo. Meu amigo, se o senhor pregar fora, se o senhor quer deixar o contato aí para pregar em algumas igrejas, Sim, pode deixar posso o número deixar dele. assim. 19 988 70 11 35. Repetindo, 19 988 70 11 35. Quer mandar um abraço para alguém, agradecer? Deixar aqui o agradecimento, não posso deixar de falar da minha esposa, né, Priscila, minha filha Isabelle, pro meu filho Leonardo, que são a base fundamental do meu ministério. Eles têm apoiado, têm ajudado, têm orado pela minha vida. E eu creio que Deus colocou não só minha esposa como meus filhos na minha vida para que nós pudéssemos servi-los melhor. Então, um abraço, né, agradecimento para eles e gratidão ao ministério na qual nós congregamos hoje também, né, nossos pastores presidentes, pastor Eliasib, que já esteve aqui, pastor Marcos Desidério, são pessoas, mais do que pastores, são amigos também, amigos particulares nossos, que nós temos nos ajudado. Então, assim, deixar um grande abraço a eles e agradecer a vocês também pelo convite, né, pela participação aqui, por estar nos convidando para estar participando, abrindo esse espaço para nós estarmos aqui hoje. Gratidão mesmo. Eu que agradeço pela participação. O evangelho é sempre um convite, né? Sim. Sempre lembrar disso aí. Os discípulos, um certo momento, eles
um diálogo com Jesus, né? Perguntaram: para onde iremos, mestre? Se só tu tem palavras de vida eterna. Entendeu? Então as pessoas têm que entender que o evangelho ele nunca é enjoativo. Não. Nunca. Essa passagem do filho pródigo, eu escuto pregação dela e sempre está me trazendo um ensinamento diferente. Novos horizontes, né? Sempre, sempre. Então o evangelho as pessoas têm que entender que nem a gente tem aqui na área da música também, do musical, no meio evangélico, lógico, na parte da educação, mas a base é a mensagem, né? A Sim. mensagem ela transforma e edifica. Mais uma vez, muito obrigado, do Senhor e toda a família do Senhor. Amém. Para finalizar aqui, mandar um abraço para Rafael Mafra, que mora no bairro Jardim do Lago, Campinas, São Paulo. Um abraço também para... Deixa eu ver aqui. Achei tanto abençoado aqui. Esse outro abraço que vai para Lucas Rafael, que mora no bairro Parque Fazendia, Campinas, São Paulo. Até a próxima. Fica com Deus.